Boa noite, igreja. Boa noite, mulheres. Boa noite aos de casa. Sejam todas muito bem-vindas na casa do Senhor. Amém? Eu te convido a chegar mais perto, te assentar mais perto. Vamos ficar hoje mais uma perto da outra. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada uma aqui. E te faço uma pergunta: quem está conosco hoje pela primeira vez, pela segunda? Há um sinalzinho. Cris, querida, deixa a mão levantada só para que as irmãs possam saber quem são. Sejam muito bem-vindas aqui, recebam um abraço de amor, um abraço de Jesus através das irmãs. Nós te recebemos com o amor de Jesus esta noite e queremos que tu te sintas muito à vontade aqui, porque aqui é a casa do Pai. Amém? Que lindo. Esse é um abraço bom. A gente passa um dia às vezes trabalhando, meio às lutas, e aí vem aqui na casa do Pai e recebe um abraço apertado, né, Magda? Um abraço apertado, um beijo caloroso. Assim é a casa do Pai. A casa do Pai é cheia de alegria, de amor e de carinho. Eu te convido a curvar a tua cabeça nesse momento, para que nós possamos entregar nesse momento essa noite ao Senhor, porque tudo é dele, para ele são feitas todas as coisas. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por cada vida aqui, por cada mulher que deixou a sua casa, o seu trabalho, a sua família e veio até aqui abrir o coração para Ti. Que Tu venhas, Espírito Santo, e faça morada em cada coração. Te apresenta, Jesus, para cada vida aqui esta noite. Faz morada, Senhor. E que tudo que for dito aqui nesta noite venha exatamente do Teu trono, Senhor. Eu confesso a Ti, Senhor, que não sou nada, mas passo a ser tudo quando Tu és esse tudo na minha vida. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui nessa casa e ouvir a Tua voz esta noite. Eu te entrego esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos passando por momentos muito difíceis. Não sei se eu já dei a saudação às de casa. Eu dou o meu boa noite às de casa, porque eu já nem lembro aqui. Porque sempre a emoção é muito grande. O compromisso é grande. Mas o amor que Deus faz transbordar no meu coração, quando eu tenho a oportunidade de falar daquele Deus que um dia me tirou das trevas e me trouxe para o reino do seu amor, faz toda a diferença. E é verdade quando eu digo que eu tremo e temo na presença do Senhor. Sabe, queridas, nós temos passado muitas lutas nesses últimos tempos. Nós vivemos momentos difíceis nas famílias, nas escolas, nas relações de amigos, no trabalho, nos casamentos. São lutas. Nós vivemos uma luta no nosso país nesse momento. Essa luta é muito grande. Mas o Senhor nos chama. E Ele nos chama assim como Ele chamou Josué depois da morte de Moisés. Ele disse para Josué, lá em Josué 1:9: sê forte e corajoso. Não te mandei eu não te chamei, eu te chamei para ser forte e corajoso. Por quê? Porque o Senhor estava
capacitando Josué a chegar no seu propósito. Eu não conheço a tua luta, eu conheço a minha. Mas tem alguém que conhece a tua luta em profundidade, porque ele conhece a tua estrutura. Ele sabe o que tu está passando. Abre o teu coração essa noite. Apresenta esta luta para o Senhor. Eu li recentemente a história de Esther, no livro de Esther, e eu aconselho que cada uma dê uma boa olhada na vida de Esther, uma jovem que conquistou o coração do rei e foi morar no seu palácio. Houve uma grande conspiração e Esther ficou sabendo dessa conspiração porque iriam matar o seu povo, o povo judeu. Mas ela tinha duas coisas com ela. Ela tinha uma posição de rainha, mas ela tinha um propósito. O que era maior na vida de Esther? A sua posição de rainha naquele castelo, usufruindo de todas as benécias, ou o propósito que Deus colocou no coração dela em favor do seu povo? O que é maior para ti? Cada uma de nós tem uma posição. Eu tenho uma posição no meu trabalho. Eu tenho um título no meu trabalho. Mas o meu propósito é maior no meu trabalho. Eu tenho um título no meu trabalho de diretora comercial. Fico pensando, grande coisa. Nós passamos a pandemia na nossa empresa. E o Senhor nos honrou, porque Ele honrou o nosso propósito. E o nosso propósito era de cuidar de cada família que trabalha conosco, de não deixar faltar nada para cada família, de sair da minha posição e olhar para o propósito. Quando nós lutamos por um propósito, e a frase já diz tudo, nós estamos literalmente em guerra. E nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra dentro da nossa casa muitas vezes, na escola do nosso filho, dos netos, no trabalho, nas relações de amizade. Nós temos uma luta. E para lutar esta luta, voltando para Esther, Esther tinha uma luta. E ela precisou de 3 coisas. Ela precisou conhecer o seu inimigo. Tu conhece o teu inimigo? Ela precisou saber que armas que ela ia utilizar nesta guerra contra esse inimigo. E ela precisou de uma estratégia para vencer esta guerra. Eu quero dizer para ti esta noite, a tua guerra não é contra a escola dos teus filhos, contra o teu marido, contra o teu chefe no teu trabalho. Não, a nossa guerra não é contra sangue e carne. Esther escolheu a arma mais poderosa que alguém poderia escolher, tanto naquele momento como nos dias de hoje. Esther escolheu oração e jejum. E ela foi honrada. Que armas nós estamos escolhendo hoje para lutar a guerra que está lá fora, que está dentro da nossa casa? Sabe, eu fiquei lembrando de Davi. O Davizinho, com uma funda na mão. Ele conheceu o seu inimigo, que era Golias, muito maior do que ele. Quando ele escolheu a sua arma, que era uma funda e umas pedrinhas, ele tinha a certeza plena que aquele filisteu ia cair por terra naquele dia. Ele declarou isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era aquela funda e não eram aquelas 2 pedras, e que a luta dele não era contra o gigante Golias, mas era contra principados e potestades que estavam representados em Golias. E sabe como ele ganhou essa luta? Com fé.
Ele depositou fé no alforje, quando ele pegou a funda, que ele pegou as pedras, e ele disse: ele vai cair. Quem é esse incircunciso para afrontar os filhos do Deus vivo? Essa é a palavra que o Senhor está trazendo para nós, para qualquer luta que estejamos passando nos dias de hoje. Quem são os incircuncisos que estão guerreando contra nós, que têm a coragem de lutar contra a igreja do Senhor, contra mulheres que se colocam diante de Deus com seu coração contrito, com a sua fé? Foi a fé de Davi, de reconhecer, de obedecer, de reconhecer esse Deus vivo naquela fundinha, porque para derrubar aquele filisteu precisava de um fuzil, mas o Espírito do Senhor estava com Davi naquela hora. E eu te pergunto, tu conhece o teu inimigo? Já analisou o teu inimigo? Já consultou o Senhor para que armas que tu vai utilizar contra ele? E que estratégia que tu vais utilizar? Tanto Davi como Esther saíram vitoriosos desta guerra. E isso se chama fé. Porque eu volto a dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores desse mundo. Porque essa luta começou lá no Jardim do Éden. E ela vem sendo travada. E ela vai ser travada até a volta de Jesus. Até o dia que a porta da graça se fechar e Jesus vier buscar a sua igreja. Ela pode terminar essa luta para mim hoje, se o Senhor me chamar. Essa porta se fecha hoje, se assim o Senhor desejar me levar. Mas ela ainda não fechou para mim. A porta da graça não fechou. O Senhor está me dando uma oportunidade, porque Ele nos tirou das trevas. Sabe, eu agradeço ao Senhor todos os dias do lugar que Ele me tirou e me deu armas. Ele me deu armas de fé. Se não fosse fé, eu não estaria aqui agora. Eu agradeço a Ele todos os dias, porque Ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino do seu amor. E eu espero que Ele bata na porta do teu coração hoje, porque essa porta precisa ser aberta por dentro, para que tu venha fazer parte do reino do seu amor. Sabe, 1 Pedro 2,9 fala exatamente dos dias de hoje e como nós devemos nos colocar nos dias de hoje. Efésios 6,12 diz assim: para ti e para mim. Porque a nossa luta, aliás, Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne. Desculpa, 1 Pedro 2,9 diz assim: para ti e para mim. Meu coração, ele bate forte, porque é uma palavra que me tocou profundamente. E antes de eu ler, eu tive uma tristeza, vou dar uma pausa aqui, tive uma tristeza no meu coração, porque o Senhor chamou tantas pessoas para o reino do seu amor, e muitas pessoas vieram, e muitas pessoas pregaram, e muitas pessoas cantaram, e muitas pessoas levaram milhares e milhares de pessoas a Cristo, com as suas palavras e as suas canções. E hoje, olhando para os acontecimentos da nossa luta lá fora, entristeci meu coração quando eu vejo pessoas que foram inspiradas pelo Senhor a ministrar palavras, pessoas que foram inspiradas a compor músicas para trazer as pessoas da porta do inferno para o reino do seu amor, abandonaram, apostataram da fé e estão fazendo o caminho de volta para o inferno. E isso entristeceu hoje o meu coração. Quando o Senhor me deu essa palavra, que diz em 1 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, isso é para ti e para mim, presta atenção. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O Senhor está trazendo um chamado para a sua igreja, mas Ele está fazendo um chamado para essa raça eleita, para esse povo. Nós somos uma raça eleita, que nós não estamos morando na Indonésia, no Japão, nós estamos morando, esta raça eleita, esta parte da igreja, essa parte do corpo que está aqui, mora no Brasil. E o Senhor está nos chamando a defender a nossa nação. E sabe como nós vamos defender a nossa nação? Lendo a palavra, procurando aquilo que o Senhor está trazendo para nós. Nós não temos outra saída para a nossa luta, senão na palavra. É na palavra, não é ouvindo A, B ou C. Eu te convoco essa noite, luta pela tua casa, luta pelos teus filhos, te sinta raça, povo, raça eleita, sacerdócio real. Te levanta como uma Ester e usa as estratégias e as armas que Deus está te oferecendo. Não tem lugar melhor do que nos braços do Senhor. Sabe por quê? Embora te digam ao contrário, nós dependemos totalmente da graça do Senhor. Sem a graça dele, nem tu nem eu estaríamos aqui hoje. Agradece ao Senhor por estar aqui. Luta as tuas lutas na palavra, com sabedoria e não fora dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os de casa para ficarem conosco, a louvarem conosco. E logo depois, ouvirem o que mais o Senhor tem para derramar sobre a sua igreja nessa noite. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, mulheres, vamos juntas adorar o Senhor. Chame a presença dEle para este lugar. Abra o seu coração e adore Ele em espírito e em verdade.
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és digno de louvor. Oh, tu és santo, ó Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos nessa noite, porque nós sabemos que mesmo em meio à dor, em meio à luta, em meio ao sofrimento, o seu amor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Então nessa noite, minha irmã, declare e louve esse amor que não falha e que é fiel para todo sempre. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer,
o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Oh, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Senhor, nos leva para mais perto de Ti, Pai, porque só em Ti que conseguimos Te louvar e confiar em Ti, mesmo quando tudo está vindo contra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a confiar, Senhor. Nos ensina a nos alegrar, Senhor, porque nós sabemos da Tua fidelidade, Senhor. Nos leva a Te conhecer, nos leva a sermos, Senhor, amigos Teus, Pai. Nos leva, Senhor Jesus, à intimidade, Senhor, a ponto, Senhor, de, mesmo em meio, Senhor,
tanta, Senhor, tribulação, a gente possa ver a Tua mão guiando, Senhor, nos levando, Senhor Jesus, por cima das águas, Pai, abrindo o mar, Senhor, e trazendo, Senhor, aquilo que nós pedimos, Senhor, mas nos ensina a confiar em Ti, Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todas. Graça e paz. Que a presença e o Espírito Santo inunde os nossos corações nessa noite e promova a cura e promova a restituição, e tudo aquilo que Ele designou para essa noite seja cumprido na sua integralidade. Amém. Eu dou boa noite também para as meninas que estão em casa. Quero dizer que vocês podem sentar. E eu quero dizer que eu gostaria que vocês enviassem esse link para alguém nessa noite. Para uma amiga, para alguém que você conhece. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos propagando o Evangelho de Deus. E através dessa atitude sua, de um simples clique para compartilhar com alguém, talvez seja exatamente isso que essa pessoa esteja precisando. E o YouTube também entende que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Que nós possamos fazer isso como comunidade espiritual nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer... nós estamos com problemas na transmissão, mas eu creio que no decorrer do tempo, o Senhor vai estar trazendo de volta a conexão, em nome do Senhor Jesus. Tem uma guerra sendo travada hoje aqui. Uma guerra no reino espiritual, mas a presença do Senhor é infinitamente maior, é infinitamente mais poderosa. Nós estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, da força mais poderosa desse planeta. Há um confronto sendo travado, mas nós fazemos parte de um exército que já venceu, que é vitorioso, porque o nosso Deus é general de guerra e Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Eu creio que o Espírito Santo vai promover curas nesse lugar nessa noite. Nós temos ouvido muitos testemunhos de mulheres sendo curadas, de lares sendo restaurados através do ministério de mulheres. Mulheres com depressão que receberam curas. Nós temos recebido muitos testemunhos que têm alegrado nosso coração e nos incentivado a continuar. Eu quero dizer para vocês que o tema dessa noite nós vamos falar sobre destronando o espírito de Jezabel. Quem já ouviu falar dessa mulher? Amém. Sabe, queridas, nós já falamos aqui durante esse ano que a gente vem ministrando sobre as mulheres da Bíblia. Nós já falamos sobre muitas mulheres virtuosas aqui. E é bom falar de mulheres virtuosas, né? É bom contar a trajetória delas. Mas a palavra também registra mulheres que foram perversas no tempo em que elas viveram. E Jezabel é uma dessas mulheres. Mas além dela, tem Atalia, coincidentemente é filha de Jezabel. Mical, filha de Saul, do rei Saul. E Herodias. São algumas dessas mulheres que foram perversas no tempo em que elas viveram. Sabe que a gente leva para o pai e pede a direção do Espírito sobre quem falar, sobre que mulher falar. E eu não tinha ainda uma mulher. E aí a B, que é a nossa líder, designada por Deus, ungida pelo Senhor, para influenciar muitas mulheres nesse tempo. O Espírito tocou ela e ela me mandou uma mensagem, dizendo assim, Nelce, que tal você falar dessa mulher?
eu pensei assim, eu não disse nada a ela, eu só respondi amém. Mas eu pensei, se a Mirelle estivesse aqui, seria a Mirelle. Mas a Mirelle não está, então sou eu. E eu digo sim à autoridade, porque se o Espírito derramou esse encargo a ela, é porque Ele já havia confiado antes a mim, porque as coisas já acontecem no reino espiritual antes de se tornarem realidade aqui. Então eu disse sim, e é com temor e tremor, não porque ela é Jezabel, mas é com temor e tremor de nós estarmos nesse lugar aqui, transmitindo algo que primeiro passa por dentro de nós. E eu percebo que nem é tão difícil você transmitir a palavra, mas você passar por dentro dela. Dói. Sai lasca da gente. E é essa vida, nessa transição, que move o coração. E é essa vida que, uma vez transmitida, alcança os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, tenha primazia nesse lugar. E que Ele destrone esse espírito de Jezabel, seja da tua vida, do teu esposo, de alguém que você identifica. Que ele seja destronado, porque a presença de Deus é real nesse lugar. A unção de Deus está aqui. E eu quero convidar vocês, e eu vou dividir essa palavra em 3 momentos. Num primeiro momento eu vou falar especificamente sobre esta mulher chamada Jezabel. Num segundo momento eu vou abordar sobre como esse espírito atua com muita força ainda hoje em nossos dias. E num terceiro e último momento, como nós podemos ser libertas desta influência maligna. A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem era abrir a palavra em 1 Reis, no capítulo 16, a partir do 30. Deixa abertinho ali. Antes de nós lermos, nós vamos orar. E eu gostaria que vocês estendessem a mão aqui e que vocês fossem intencionais na oração de vocês, que vocês orassem comigo e por mim, para que apenas o Espírito Santo tenha a primazia nesse lugar, nesse tempo que nós estaremos juntas aqui. Amém? Que você não precisa levantar, mas que você estenda as suas mãos. E que você me abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te adorar. Como não te adorar? Estar na tua presença, estar no lugar mais seguro do mundo. Pois a tua mesa nos cura. E eu sei que há um lugar na tua mesa para cada uma de nós. Nós temos acesso a esse lugar secreto junto de ti. Esse recinto superior, aonde eu contemplo o que é eterno. Por isso, Espírito Santo, nos capacite a amar a partir deste lugar. Nos capacite a olhar e a ouvir a partir desse lugar. Aonde os tesouros da sabedoria e do conhecimento são revelados. Eu creio que quando eu acesso esse lugar, eu toco Cristo. E quando eu toco Cristo, eu sou desconstruída de tudo que é velho. Das paixões pelo pecado, da religiosidade, de toda a sombra que a gente projeta, dos ídolos que ocupam nosso coração. Nesse lugar eu preciso remover a cinza do fogo, da experiência que eu recebi ontem, para colocar lenha nova, para que tu acenda a chama novamente. Que nessa noite haja apenas um trono em nosso coração e ele seja ocupado somente por ti. Que a minha atitude seja de completa rendição e dependência diante de ti. Que eu abra mão aqui das minhas convicções, crenças e expectativas.
até que do alto nós sejamos revestidas com o poder que vem de Ti, para que nós possamos compreender plenamente o mistério de Deus e Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu recebo a oração das minhas irmãs sobre a minha vida nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de promover curas nesse lugar. De destronar esses espíritos malignos que ainda insistem em habitar dentro de nós. Que nesse momento sejam caladas toda a oposição desse lugar. Que o Teu Espírito remova desse lugar toda a oposição. E que a Tua paz, que sobrepassa todo entendimento, guarde os nossos corações e pensamentos em Ti, somente em Ti, Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de repartir com vocês, e que a gente pudesse entender, é que esse espírito de Jezabel não é uma mulher. Não é uma mulher. Aí você pode me perguntar assim, então é uma possessão, Nelce? E eu posso te responder, também não. É um esquema maligno de manipulação na mente. Uma influência maligna. O que eu acho pior, que a possessão, que é exposta, que a gente vai lá, coloca as mãos, repreende em nome de Jesus e a pessoa é liberta. Esta influência, ela é velada, ela é escondida, disfarçada por trás da máscara. Esse espírito demoníaco de alta patente não é qualquer espírito. Ele atua em governos, na sociedade, nas autoridades, nos casamentos, nas amizades e também aqui, dentro da igreja. Existem marcas que distinguem a doutrina de Jezabel, que Jesus chamou de falsa doutrina. Cuidado, Jezabel é sedutora. Sua doutrina traz morte, traz maldição e destruição a governos, a sociedade, a casamentos, a igreja e a amizades. Por quê? Porque ele desvirtua a palavra e vai contra os princípios do Senhor. Sabe qual a sua principal ação na igreja? Calar a voz profética. Sem profecia, o povo se corrompe. Agora nós vamos ler. Nós vamos começar a entrar agora na palavra. Nós vamos falar sobre essa mulher. E eu gostaria que vocês abrissem comigo 1 Reis, no capítulo 16, versículos 31 ao 34. Amém, já está aqui, ó. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Até aqui. Depois a gente vai voltar. Nesse tempo, nessa época em que se deu essa história, Israel, uma nação que outrora tinha Deus como escudo, refúgio e fortaleza, agora procura segurança nos braços de povos pagãos. Nesse tempo, o povo de Samaria, o povo de Israel, os filhos de Deus, estavam mergulhados na idolatria.
Os sidônios ou fenícios, esse povo de Jezabel, eles habitavam grandes cidades de Tiro e Sidom. E Acabe, o rei Acabe, decidiu que precisava de uma aliança com aquela crescente nação, a qual foi selada com seu casamento com nada mais, nada menos do que Jezabel. Esta é a história do casamento de Israel com a Fenícia. Essa é a história de o povo de Deus casando com o povo pagão, essa aliança. Eu posso dizer para vocês que foi devastador. Jezabel era filha do rei Etibaal, já está dizendo, que significa adorador de Baal. Assim como o pai, ela também era adoradora de Baal. Jezabel tinha uma personalidade forte, dominante, impetuosa, egoísta e muito, muito ambiciosa. Etibaal, conhecendo a filha que tinha, ele fez a ela uma sedutora proposta. E ele disse: nós vamos visitar o reino do rei Acabe, e eu quero que você manipule ele. Faça com que ele queira unir o reino dele ao nosso reino. Também eu quero que você mexa os pauzinhos lá sobre o rei de Judá, retirando ele do poder. E aí você será rainha de um imenso território e será adorada por todos. Era tudo o que ela precisava. Atraída pela fama e pelo poder, ela aceitou. Mudou-se para Samaria. E esse casamento, na verdade, foi um acordo político entre Samaria e os fenícios. Uma manipulação das trevas para somar os poderes dos povos. Jezabel era sacerdotisa e profetisa de Baal. Ela servia e adorava os demônios de forma escancarada e obstinada. Ela participava de orgias e sacrifícios, até com crianças, eram oferecidas a um deus chamado Moloque. Então ela servia em adoração conjugada a Baal e Astarote. Baal era deus do amor e do sexo, e Astarote era a deusa da guerra, da fertilidade e da sedução. Que time, hein? Veja, por trás desta influência maligna, existia uma mulher com uma personalidade dominante, sedutora, carismática, obstinada, capaz de enganar qualquer um que se opusesse no caminho dela. Sabe aquela mulher que chega chegando, que é envolvente, que resolve tudo, domina, manipula. E se você não discernir, você vira marionete na mão dela. E ela passa a responder por você. Esta era Jezabel. Conhece alguém assim? Eu não estou falando de gente capaz. Eu estou falando de gente maligna. Jezabel era fiel ao que ela cria. E então ela tentava trazer todos para a sua religião pagã. Sabe aquela que prega o que vive e vive o que prega? Ela era assim. E ela consegue trazer o culto pagão para dentro de Israel. Ela era influente na política. E com um marido moralmente fraco, ela não tinha opositores. Ela fazia o que queria. Não tinha oposição para colocar em prática os seus planos malignos. Sabe o que eu fiquei imaginando, gurias? Eu fiquei imaginando essa mulher hoje, nos dias de hoje. Ela seria uma excelente influenciadora. Certamente ela arrebataria milhares de seguidores.
e ela colocaria a sua ideologia em milhares. Tome cuidado com quem você faz aliança, porque o resultado pode ser devastador. Essa mulher era religiosa e excelente esposa, sensível às demandas do marido. Tanto que ela convenceu Acabe a edificar templos, construir templos, para ela cultuar seus deuses. Os deuses lá, os falsos profetas que ela trouxe tudo junto. Ela trouxe para dentro do palácio de Israel centenas de falsos profetas e sacerdotes da sua religião pagã. E sustentou-os em estilo real. Essa gente custava milhões para os cofres da época. Sabe quanto eles eram? 450 profetas, falsos profetas de Baal, e 400 profetas da deusa Será. Isso está em 1 Reis, no capítulo 18 e 19. A gente não vai olhar porque a gente vai andar rápido aqui. Sabe qual que era o dever deles? Era promover culto. Era promover a religião pagã a esses demônios, a Baal e Astarote, em todo o país. Ou seja, contagiar o país inteiro com a sua ideologia maligna. Qualquer semelhança, mera coincidência. Não é mera coincidência. Sabe qual que era a principal exigência dela? Era que os deuses, os falsos deuses, tivessem os mesmos direitos que o único Deus de Israel perante o povo. Ela se posicionou contra os profetas do Senhor e ela passou a persegui-los e matá-los. Por quê? Porque eles eram contra as suas práticas idólatras. Mas ela tinha um principal que ela odiava mais do que todos, que era o profeta Elias. Porque ele reprovava, ele contestava com veemência as suas práticas abomináveis diante do Senhor. E eu vou dizer para vocês que é muito rico isso, e que o Espírito Santo de Deus talvez num próximo momento possa trazer isso para a igreja. Eu vou abordar isso de forma muito rápida, mas na época os profetas de Deus foram exterminados. Sobrou apenas Elias. E aí Elias, ele fez uma proposta. E ele disse: chama toda a tua corja. Chama todos esses 850 falsos profetas. Só restou eu. Vamos fazer aqui algo. O povo estava totalmente corrompido na época. O povo não sabia mais em quem acreditar, porque a miséria tinha tomado conta e não sobrou nenhuma opção para eles a não ser vender os próprios ídolos para sobreviver. Você imagina alguém que conhece Jesus e ter que vender ídolos, demônios, para sobreviver? O povo estava nesta condição. Quando Elias confronta com o rei Acabe e diz: vamos subir lá no Monte Carmelo. Sobe você e toda a tua turma, vamos lá. Vamos oferecer sacrifícios ao Deus. E aquele a qual Deus mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. Separaram 2 bois, 2 novilhos, sacrificaram, apresentaram o altar. Elias disse: podem sacrificar vocês primeiro. Vão lá. E eles fizeram isso. Esses falsos profetas, as profetisas, toda aquela gente maligna, ofereceu a carne em cima do altar e começaram a andar em volta, pedindo a esse Deus, a esses demônios, Baal, Astarote, que mandassem fogo do céu e consumisse o altar, consumisse o sacrifício posto no altar. Eles ficaram da 1ª hora da manhã até o meio-dia, se cortaram,
se batiam e clamavam aos falsos deuses para que do céu eles mandassem fogo e consumisse, para que Israel soubesse que os falsos deuses estavam governando. Chegou meio-dia, Elias disse: basta, agora eu vou colocar no altar. Ele reedificou um altar com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele lançou a carne do animal em cima. Mandou que alguns ajudantes derramassem água em cima da oferta, das pedras, da lenha. E água em volta. Ele mandou fazer uma vala em volta do altar e mandou jogar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O lugar ficou encharcado. A vala que eles tinham construído ficou cheia de água. E aí ele orou ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, de Isaac, de Jacó, de Abraão. E ele pediu na autoridade do nome dessa força mais poderosa de todo o universo, que mandasse fogo. Mas antes ele falou assim para o povo que estava lá reunido: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Entre a verdade e a mentira? Eu digo a vocês que se eu orar e cair fogo do céu, que vocês se rendam ao Deus Altíssimo. E ele orou e caiu fogo do céu, a palavra diz, e consumiu a oferta, consumiu as pedras, consumiu tudo o que tinha ali. E o povo se rendeu juntamente com o rei, declarando: existe apenas um único Deus em Israel, e a Ele nós serviremos. Eles desceram e mataram todos os falsos profetas. Esse Deus não mudou. O nosso Deus, esse Deus que nós estamos aqui ouvindo nessa noite, é o mesmo. E Ele é poderoso para fazer na tua vida infinitamente mais além de tudo o que você tem vivido, de toda a treva que você tem enfrentado, de toda a raiz de amargura que insiste em ficar aí. Ele é poderoso para remover isso. E Ele vai fazer isso. Prossigamos. Essa mulher, ela oprimiu a nação, subjugando o povo à grande aflição. Sabe qual que era a filosofia de vida dela? Pegue o que quiser e destrua qualquer um que se opuser em teu caminho. Ela teve 3 filhos: Acasias, Jorão e Atalia. Ela instruiu esses filhos dentro das suas práticas abomináveis diante do Senhor. E esses filhos foram igualmente perversos como ela. Também, com uma mãe dessas, não tinha como ser diferente, né? Eu vou andar bem rápido e nós vamos encerrar essa primeira parte aqui falando dela. Passado algum tempo, Acabe faleceu. Jezabel ainda continuou tendo grande influência em Israel durante o reinado dos seus filhos Acasias e Jorão, que ela manipulava igualmente, ela fez com o marido Acabe, até que Jeú, um oficial do exército, foi instrumento de disciplina divina naquele tempo na vida dessa mulher. Ele assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio de Jezreel, que era um segundo palácio que ela tinha. Lá estava Jezabel, vestida esplendorosamente, esperando por Jeú para afrontá-lo e também seduzi-lo. Vamos olhar? Vou convidar vocês para a gente olhar. 2 Reis, no capítulo 9, do 30 ao 37. Vamos ver o final dessa história. Vamos ver aqui. Está aqui já.
do 30 ao 37. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo porão do palácio, disse ela: teve paz, Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele, tipo, confirmando, estamos juntos. E aí, levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E eles lançaram-a abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. Jeú desce, sobe nos carros de cavalo e ainda passa por cima dela. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Perceberam o fim? Jeú, agora rei, deu ordens para que a sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei, mas não atribuiu em momento algum o título de rainha de Israel. Apenas como filha de rei, por ter sido filha de Etibaal, o rei sidônico. Mas quando eles foram sepultar, vocês perceberam ali que eles acharam a cabeça, as mãos e os pés apenas, pois sua carne havia sido devorada por cães. Fechamos agora essa primeira parte e vamos trazer agora para a nossa realidade. Como esse espírito atua ainda hoje com muita força. Vocês sabiam que pesquisas apontam que o número de mulheres manipuladoras cresce assustadoramente nesse tempo? Agora eu te pergunto, que tipo de filhos você acha que vem de um lar assim, totalmente desestruturado? E eu quero dizer para vocês que eu sei que a gente não fala apenas para mulheres. Esse espírito, como eu disse para vocês, não é uma mulher. Ele atua em ambos. O manipulador, normalmente, ele dita as regras de tudo como deve funcionar. Quando nossa identidade, eu quero que vocês acompanhem comigo, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de identificar em vocês ou em alguém esse Espírito. Porque se o Espírito está trazendo essa palavra de forma intencional nesse tempo, é porque Ele deseja promover cura. Então veja, quando a nossa identidade foi desenvolvida num padrão tóxico lá na primeira infância, sabe o que pode ocorrer? O que pode ocorrer é que se você não teve uma referência de amor saudável, porque talvez seu pai ou sua mãe eram manipuladores, e talvez esse ambiente que deveria ser acolhedor era hostil, a ponto de você não poder ser quem você é, e talvez para sobreviver, você se torna uma manipuladora. Por quê? Porque talvez agindo assim, você encontre espaço ali na dinâmica familiar. Ou então acontece o inverso. Sabe o quê? Você se torna invisível. Não fala nada, só concorda, não se posiciona, não tem opinião, nem sabe quem é. Por quê? Porque para sobreviver nesse ambiente, você foi se escondendo de si mesma, de quem você é, do que você gosta, e você se tornou oca, mergulhada na angústia e no medo. Sabe qual que é o problema?
O problema é que você não enxerga um hematoma. Você não enxerga um hematoma, você não enxerga a ferida em você, porque ela não é aparente, ela não é visível. Mas a dor está aqui dentro. E ela vai te dizendo de várias formas que você não é capaz, você não é boa o suficiente, você não faz nada direito. E você vai internalizando aquilo e vai adoecendo. O tempo passou, agora você é adulta e não entende por que eu me sinto atraída por esse padrão de homem manipulador. E por que a gente não identifica? Porque o manipulador, no começo da relação, chega como sendo a resposta para você. Ele vai te dar atenção que ninguém te deu. Eu te ajudo, deixa que eu faço. Ele te propõe casamento. E você que achava que nunca seria escolhida, agora tem uma pessoa escolhendo você. O manipulador é forte, intenso, sedutor, cheio de amor. Hashtag, só que não. Porque loguinho ele se manifesta. Loguinho ele se manifesta. Como você está carente, você aceita. Mas logo você começa a perceber a manipulação. Ele começa a te desprezar de modo sutil. Aquele que antes só te elogiava, agora começa a te desprezar de uma forma sutil. Que vestido estranho, cabelo esquisito. Por que você vai estudar? Fica em casa. Ele começa a te isolar dos amigos, da família, com uma desculpa que quer você só para ele. E como você não tem referência de um amor saudável, é carente e está apaixonada, achando que ele é a pessoa que você procurou a tua vida inteira. E você começa a ceder às suas manipulações. E quando alguém, uma amiga, um familiar tenta te alertar, você fala, não faz isso. Ele me ama. Porque você quer acreditar que ele realmente te ama. E a carência faz com que você não enxergue que está sendo manipulada. E você também não está pronta para esse posicionamento. Afinal de contas, você sempre, lá na primeira infância, só ouviu, se encolheu e se calou. O medo te paralisa. E então, você se submete. Por quê? Porque eu não sei lidar com o poder que o manipulador exerce sobre mim. Eu não sei lidar com essa influência maligna por trás dessa máscara. E esse comportamento passivo de muitas mulheres dá poder ao manipulador. Como perceber isso? Com o passar do tempo, você percebe que o outro te anula na relação. Quando você enxerga isso? Quando um lado tenta salvar o outro sempre. Quando um lado apenas tem que se adequar ao outro sempre. Um lado tem que se anular na relação sempre. Não tem vez, não tem voz, não opina. E quando você tenta pedir para a pessoa mudar alguns comportamentos, ele te acusa. E te faz você sentir culpada. E você percebe que você evoluiu como mulher. Já passou 2, 5, 10 anos. E a pessoa continua com os mesmos comportamentos. Quando você tenta falar de sentimento com o manipulador, ele normalmente é sarcástico. E ele faz comentários com o propósito de te ferir. Intencionalmente, de te humilhar. E quando você diz, puxa vida, por que falar assim comigo? Ele diz, foi só uma brincadeira. Como você é sensível. Quando você tenta falar de sentimentos com o manipulador, ele não tem nenhum interesse em te ouvir. Ele é totalmente desinteressado da tua dor, naquilo que você sente. E se você insiste,
Ele vem para o próximo round com uma avalanche, te acusando, te culpando, te ofendendo, te julgando. E o manipulado ou a manipulada se sente agredido. Isso aqui não acontece só com o homem, não. Tem muita mulher que age assim com o marido dentro de casa. E o manipulado ou a manipulada se sente agredido, sufocado, culpado emocionalmente. E muitas vezes não consegue ter uma reação. Por quê? Porque ele assumiu aquele papel de passivo ao longo da vida. Não consegue reagir. E por que você não consegue se afastar desse relacionamento adoecido? Porque eu me acostumei a sobreviver nesse ambiente adoecido e tóxico, aonde eu não penso, não opino, não decido e ainda me sinto culpada. Porque ele me afastou de todo mundo. Ele me afastou da família, ele me afastou dos amigos, eu estou só, com um vazio existencial imenso. E como a sua própria identidade está distorcida, você acha que a sua única referência de amor é esta. É como se você estivesse numa seita. E você tivesse sucumbido completamente a esse espírito maligno de manipulação. Falo com alguém? Talvez você esteja há décadas nesta situação. E a voz que você escuta é: para você não tem mais jeito. Mas eu posso te dizer que é possível ser livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, que é Cristo Jesus, e a verdade te libertará. Você precisa se conectar a Jesus. Ele é a luz. Ele pode te tirar desse lugar escuro de trevas e te transportar para um outro lugar, para o reino maravilhoso do seu amor. Ali Ele começa a tirar as tuas vestes. Ali Ele começa a trazer luz para você, mostrar as áreas que estão adoecidas e começa a trazer cura, talvez para você mesma. Porque às vezes eu estou culpando o outro, mas o problema está em mim. Sou eu que estou doente. Que hoje, como um exército de filhas do rei, nós possamos nos levantar da cadeira de balanço. Porque às vezes também tem isso. Eu fico sentada na cadeira de balanço, movimentando-a incessantemente, sem que ela me conduza para nenhum lugar. Mas o Espírito de Deus quer que a gente se posicione, mesmo se sentindo culpada. Existem dois tipos de culpa. A culpa natural, opa, eu errei, eu preciso refletir sobre isso. Mas tem a culpa programada, tóxica, que o manipulador treina você a sentir. Sabe quando? Toda vez que você faz algo de bom para você. Outro dia alguém postou um videozinho, acho que foi a Rose que postou, que o marido falou assim, estava meio cheinho assim, disse assim: decidi, vou para a academia, vou emagrecer um pouco e tal. Aí estava lá ele lá malhando, começando a emagrecer, ficando bonito. Aí chegou em casa, a mesa estava farta, cheia de tudo que ele gostava. Aqui, meu amor, o que eu preparei para você? Porque eu não quero você bonitão, sarado. Quero que você volte a ser gordinho. Como romper com essas amarras? Tendo coragem, tendo ousadia. E eu te dou uma dica. Te posicione no Senhor. Peça ajuda do alto. E quando o manipulador se aproximar, talvez você lá no teu trabalho, que você vai se encolhendo, com a desculpa que precisa do trabalho. E aí tem aquele chefe terrível, aquela chefe terrível que chega descarregando um monte. E eu vou me encolhendo. Eu te dou uma dica. Primeiro te posiciona no Senhor, peça ajuda do alto, e quando o manipulador se aproximar, você que sempre se abaixou, se encolheu, se calou,
só levante a cabeça e olhe nos olhos e diga: o que mesmo o Senhor quis dizer? O que mesmo a senhora quis dizer? Não precisa ser altivo nem autoritário, não. Apenas te posicione. Sabem por quê? Porque o manipulador, ele tem uma codependência. Ele necessita do abusado para ser quem ele é. No fundo, ele é um inseguro. E a hora que ele é tirado do controle, ele reage diferente. Então comece a se perguntar: o que é um relacionamento saudável? O que é um comportamento abusivo? Será que a gente sabe? E comece a se perguntar: por que eu corro para ele sempre quando ele me liga? Mesmo sabendo que eu só vou ouvir o que me faz mal. Comece a identificar os sinais que aparecem como resultado desse comportamento maligno. Seja em você, seja no esposo ou alguém no trabalho. Na comunicação, o manipulador, ele diz ou é como eu quero ou não é de jeito nenhum. Por quê? Porque o sentimento do outro não interessa. Eu não te perguntei nada. Você não existe aqui na relação. Eu sou o centro. O problema do manipulador ou da manipuladora é que todo mundo está errado. Ele ou ela está certa. Em todas. Na verdade, o manipulador está preso em cárceres que ele mesmo criou, fortaleceu, alimentou, a ponto de virar uma fortaleza mental. E ele faz com que a vítima que está participando ali da dinâmica, ele chega ao ponto de fazer com que ela duvide da própria percepção da realidade. E tudo o que acontece ali, dentro da relação, é culpa da vítima. Então, quando essa pessoa faz você duvidar da sua própria percepção da realidade, quando ela deveria te amar, te respeitar, você duvida. Achando que você é péssima. É péssima esposa, é péssima filha, é péssima mãe. Que é sua culpa. Que você tem que fazer diferente. Por quê? Porque muitas vezes, várias mulheres perderam o senso de identidade na relação, não confia em nada do que ela pensa, em nada do que ela sente, porque ela se perdeu de si. E você faz o quê? Quando a pessoa chega nesse estágio, ela faz o quê? Ela coloca a interpretação da realidade da vida dela na mão do manipulador. E ele diz para você quem você é, o que você não é. E você já não conseguindo confiar em si mesma, você aceita. Eu quero dizer para vocês que eu não estou falando aqui que o teu relacionamento é assim. Ah, agora eu tenho que tomar atitude porque meu relacionamento... Uma coisa importante a ser dita. Todo relacionamento tem conflitos. Eu tenho conflitos lá na minha casa, você tem conflitos diários, a gente tem conflitos. Mas tem diálogo lá. Tem atenção, tem cuidado, tem amor, tem perdão. Tem conversa. Tem comunicação entre a gente. Eu estou falando de um relacionamento tóxico, onde é totalmente desequilibrado. Agora eu te pergunto, quão caro algumas mulheres ou você está pagando por não conseguir estabelecer limites saudáveis na sua relação? Você pode me dizer assim, o que eu faço? Aonde que está o download? Aonde que está o botão que eu aperto? E a receita baixa ali prontinha para o que eu tenho que fazer. Eu posso dizer para vocês que eu e você, nós precisamos entender que tudo na nossa vida é um processo. Não existem soluções mágicas. Mas quando eu me posiciono e me abro, o Senhor começa a agir. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer usar a sua vida para, através dos pequenos começos, promover grandes mudanças. Qual seria o tratamento
à luz da palavra. Eu posso te dizer que não importa o que te fizeram, nem o que te disseram. O que eu sei é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nem na minha vida, nem na sua vida. A hora que nós nos posicionamos diante do Senhor, nos levantamos da cadeira de balanço e começamos a orar por aqueles que nos perseguem, porque é isso que a palavra manda a gente fazer. É fácil? Não, é difícil. Mas Jesus manda a gente fazer isso, porque aí reside um grande e maravilhoso segredo. Quando eu faço isso e eu começo a fazer isso, toda dor que estava represada aqui dentro, pela ofensa, pela rejeição, pela manipulação sofrida durante anos, e eu começo a orar pelo ofensor, sabe o que acontece? O rio de Deus começa a jorrar água limpa aqui dentro de mim. E toda aquela sujeira começa a passar pelo meu interior e vai saindo para fora. E Ele vai limpando e vai tirando toda a dor emocional, física. Quando eu me posiciono e começo a aplicar a palavra de Deus de forma intencional na minha vida. Eu ouço, entendo, aplico e tenho os resultados. E tenho os frutos. Nesse momento, quando eu e você fazemos isso, a palavra que era apenas uma informação para nós, ela se torna realidade. Ela se torna uma palavra revelada para nós. E o rio de cura que nasce do trono de Deus começa a fluir para mim e através de mim. Jesus, na sua onisciência, Ele não pede para eu e você orar pelos que nos perseguem, porque Ele acha legal ver a gente se humilhar, ou para nos testar. Não. Ele diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe toda. Ele conhece a gente por dentro, em essência. Sabe por que Ele pede para a gente fazer isso? Porque quando eu mudo de direção, de inclinação, porque a nossa vontade mesmo é de se vingar. Fala sério. É de brigar, é de gritar, é de amaldiçoar. Mas veja, quando a gente pensa dessa forma, eu não avanço, eu não obtenho cura. Eu fico ali só reclamando, sentada na cadeira de balanço, amaldiçoando, dizendo um monte de coisa. Mas quando eu obedeço o que Jesus ordenou e faço, mesmo não sentindo vontade, olha o que acontece. Do meu interior começa a fluir água limpa, água viva. Perceba, primeiro em nós, depois através de nós, que alcança o outro. O desejo de Satanás é que eu e você vivamos com o nosso poço aqui dentro, entulhado. E não como uma fonte de água viva. Percebem quando o poço está entulhado, todo mundo joga lixo dentro? Varre o pátio, joga dentro do poço. Tem algum lixo ali? Joga dentro do poço. Mas um poço com água viva, com água limpa, é preservado. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. O Senhor deseja que sejamos fontes de água viva. E Ele já colocou dentro, se você aceitou Jesus, você já aceitou Jesus como teu único Senhor, suficiente e Salvador, todas as armas que você precisa para que o teu poço seja limpo, já estão aí dentro de ti. O Senhor Jesus já colocou todas as ferramentas que eu e você precisamos. Ele já nos tirou de um lugar de trevas, de escuridão e abriu a porta do seu reino para nós. Ele já nos lavou, Ele já nos limpou e Ele nos convida a tirar essas vestes velhas e que sejamos revestidas do novo dEle. Tudo que é puro,
tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, que seja isso que ocupe a nossa mente. Ele nos tirou de um lugar de escuridão, Ele nos amou, Ele nos perdoou, quando não havia nada de bom para ser visto em nós. Ele não esperou, mas eu não posso fazer isso com meu marido, ele não merece. Talvez a manipuladora seja você. Mas eu posso te dizer que quando você diz, eu não perdoo, o poço continua entulhado. Porque eu quero dizer para você que o nosso Deus não esperou ser amado por nós para também nos amar. Ele nos encontrou na escuridão e Ele nos amou e Ele deu a vida dEle por cada uma de nós. Nos tirou daquele lugar de escuridão, nos transportou para um outro lugar. Nos deu vestes novas. Nos chama de filhas. Talvez a voz e sugestão do inimigo a você seja: se vingue. Odeie, condene teu ofensor. Mas eu quero que vocês saibam nessa noite que quando a gente age assim, nós construímos fortalezas mentais. E essas fortalezas mentais são construídas, sabe para quê? Para guardar e proteger todo o lixo. Tudo que nos disseram, tudo que nos fizeram, as mágoas, o ressentimento, o perdão retido. E sabe o que isso acontece? Sabe o que isso acaba causando em nós? Nos adoecendo. Adoece nossa alma. Adoece o nosso corpo físico. Enquanto ele, Satanás e seus demônios conseguirem te manter presa, escravizada nisso, ele exerce domínio sobre você. Por quê? Porque essa galera aí é gente dele. Espíritos malignos dele, da mágoa, do ressentimento, da vingança, do ódio. Em Salmos 32, no capítulo 3 ao 5 diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos. Vamos ver se está aqui. Salmos 32, do versículo 3 ao 5, para a gente olhar aqui. Vamos ver. Deu? Aqui, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Vamos até o 5. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha saúde, se tornou em sequidão de estio. Ou seja, eu adoeci. Mas quando eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E eu que estava presa, agora estou livre. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente e trazer para cá tudo que é puro, tudo que tem virtude, tudo que é bom. A pergunta do Pai a mim e a você nessa noite é: o que você tem armazenado aí dentro de ti por anos? Que fortalezas são essas altamente protegidas por ti? Não queira que o teu ofensor seja punido, mas deseje que ele seja curado. A tua e a minha liberdade reside em liberarmos perdão. Olha o segredo. É dando que eu recebo. Quando eu abençoo o outro, a bênção também me alcança. E eu quero falar para a igreja agora. Tem irmãos com a vida represada por anos, estão adoecidos, próximos a apostatar da fé. Não creem mais, acham que a vida com Deus não funciona, não avançam, não se alegram. O poço aqui dentro está entulhado de pedras, com o que me fizeram, com o que me disseram. Mas eu quero que a gente entenda uma coisa aqui nessa noite. Isso faz mal para ti. Isso faz mal para mim.
a morte na retenção do perdão, a morte no desejo de vingança. E por que a gente age assim? Porque eu acho que ele não merece perdão. Porque ele não merece misericórdia. Só eu que mereço. Mas enquanto eu e você pensar assim, o nosso poço, a nossa vida continuará entulhado. E às vezes, sabe o que acontece? Deus permite que essa pessoa, o teu ofensor, ele seja abençoado, ele seja bem-sucedido, bem do teu ladinho, para que você veja. Agora olha a nossa reação, muitas vezes como filhos de Deus. Ah, não, Deus, não é possível, não é possível, como assim, Deus? Tu não entendeu, não entendeu. Não é para ele ser abençoado, ele precisa ser punido. E sabe o que isso revela? Essa atitude nossa revela? Essa frustração nossa revela? A maldade que está aqui dentro do nosso coração. É isso que precisa ser removido do nosso interior. E isso acontece porque nós estamos ocupadas em nos defender aqui fora no externo. E esquecemos que o nosso inimigo está aqui dentro de nós. Represando a vida, represando a alegria, represando a paz. De uma vez e por todas, não é, nunca foi e nunca será contra o homem de carne e sangue que nós temos que lutar. Mas é contra os principados, contra as potestades que agem por trás desta pessoa que você identifica ou em você mesmo como um manipulador. Devemos pedir: Senhor, sonda-me, revela o que está aqui dentro de mim. Que o Senhor traga luz sobre os inimigos que fazem oposição fora de nós, não dentro de nós. Em Provérbios, quando o Espírito me trouxe luz há anos atrás, nesse versículo, nunca mais esqueci. Provérbios 3, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó, a gente conhece, todo mundo conhece, a gente sabe até decor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas reconhece-o. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Está sofrendo oposição? Reconheça o Senhor ali. Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando a mulher samaritana chegou no poço, com a vida toda represada, com a vida toda bagunçada, já estava no 6º casamento. E ela chega no poço, Jesus estava lá esperando por ela e ele pede algo a ela. Ela levou um susto. Porque ela não estava acostumada com ninguém pedindo nada para ela. Ela estava acostumada em alguém tirando tudo dela e abandonando. E Jesus estava lá e disse, dá-me de beber. Porque a hora que você me der dessa água, que você tem aí para tirar do poço e me dar, eu voltarei a ter sede. Mas eu tenho uma água, que a hora que eu te der, que eu sou a água, a palavra que vai sair de mim é viva, é poderosa, vai ser uma água viva dentro de ti, ela vai te curar e do teu interior fluirão rios de água viva. E você de mulher afrontada, de mulher envergonhada, você vai passar a ser um rio de Deus, andando por aonde quer que você vá. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela saiu dali curada e fez muitos discípulos para Jesus. É isso que o Senhor tem para fazer na minha e na tua vida. O teu encontro com esse Jesus pode ser hoje. Eu vou chamar o time do louvor para subir aqui. Há um lugar de cura para você.
Há um lugar de restituição de tudo aquilo que o diabo quis roubar da tua vida. Há um lugar de roupas limpas. Jesus quer trocar a tua roupa. Jesus quer trocar as tuas vestes. Ele quer colocar anel no teu dedo. Nesse lugar tem música de alegria, tem renovo, tem restituição. Nesse lugar existe uma fonte inesgotável e autossustentável de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de conselho, de revelação. Sabe aonde é esse lugar? Esse lugar é no Senhor. E Ele diz: eu vim para que você tenha vida e tenha vida pouca, não, vida em abundância. O convite de Jesus a mim e a você hoje é entregue. Entregue teus fardos. Entregue tudo que você identificou que tem te paralisado até aqui. Entregue a Ele nessa noite o espírito de manipulação que talvez você identificou em ti, ou no esposo, ou em alguém próximo de ti. Entregue. Comece a abençoar a vida do teu ofensor e algo estrondoso vai acontecer na tua vida. Eu sei por experiência própria. Porque a palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo designada. Não olhe para mim, mas olhe para a palavra que é viva e eficaz. E é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dobrar. E que você possa orar na tua casa: dobra-me, Senhor. Dobra para minha carne que quer sempre fazer as coisas do meu jeito. Dobra-me para minha alma cheia de sentimentos vazios, de sombras que eu projetei ao longo da vida para mim mesma. Dobra-me, Senhor. Dobra-me para o meu espírito, que às vezes eu recebo alguma coisa do Espírito, mas eu interpreto do meu jeito. Porque eu quero sempre fazer do meu jeito, mas do nosso jeito não serve para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu te convido nessa noite a que você se posicione diante de Deus. E que talvez a tua vida esteja como uma árvore adoecida, como falamos na mesa ontem, que foi maravilhoso. O rio de Deus esteve naquele lugar. Que a tua vida talvez esteja cheia de raízes adoecidas, por amargura, por rejeição, por falta de perdão, por procrastinação, por angústia, por medo. Que o rio de Deus comece a fluir de ti, e toda essa sujeira que é fétida seja lançada para fora, e do teu rio, e que você seja um rio de água viva para você e para o outro. Que você seja uma árvore frondosa. Não que quando eu coloco a mão por trás da fantasia, uma árvore bela que tem apenas folhas, que quando eu coloco a mão por trás da fantasia eu não encontro fruto. Mas que nós sejamos árvores frondosas, com sombra, com fruto, para alimentar o outro. É esse o convite, é por isso que nós estamos aqui. E eu te convido, não tenha vergonha, não tenha medo de vir para cá. Vamos vir todo mundo. Vamos vir todo mundo. E aí a gente dá força uma para outra, porque o rio de Deus está aqui. O rio de cura que desce direto do trono de Deus, quer alcançar teu coração nessa noite. Antes de nós orarmos, eu gostaria aqui de convidar vocês todas. Vamos vir todo mundo aqui para frente. A gente vai orar. A gente vai orar umas pelas outras. O Espírito Santo de Deus quer promover cura nas nossas vidas. Ele não quer que a gente vá para casa do mesmo jeito que a gente chegou aqui. Que você visualize as raízes que estão adoecidas na tua vida e veja o Espírito Santo de Deus trazendo cura.
Antes de nós orarmos, e antes das meninas cantarem, eu gostaria de me posicionar aqui. Viram que eu vim de soldada? Intencionalmente. Eu gostaria de me posicionar aqui nessa noite. Há um tempo definitivo no nosso planeta, especialmente no nosso país que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para vocês que a igreja não tem partido, mas ela tem princípios. A igreja tem compromisso com verdades inegociáveis. E eu tenho visto ultimamente as trevas se manifestando escancaradamente. Quem mais tem visto? Todas nós temos visto. Nós estamos vivendo um momento crucial no nosso país, onde nós vemos duas forças. Duas ideologias completamente opostas. E eu vou te dizer agora, como filha de Deus, esquece os candidatos. Esquece os candidatos agora. Não é sobre esses dois homens. Não é sobre isso. E sim sobre uma ideologia maligna por trás das máscaras. Observe o que essa ideologia tem feito com países aonde foi implantado. Na Venezuela, em Cuba, na Argentina, no nosso país, vizinhos nossos. Países que outrora eram ricos, que hoje a população morre de fome. Aí você pode me dizer, Nelce, Deus saiu do controle nesses países? Não. Deus saiu do controle da Venezuela? Não. Então por quê? Porque Deus não vai às urnas, nós vamos. A igreja precisa se posicionar, se unir e não se omitir. Como nós vamos fazer isso? Impedindo que essa ideologia, que essa influência maligna seja implantada em nosso país, em nosso amado Brasil. Acabando com a economia, acabando com a família, acabando com a liberdade de estar aqui reunidas, acabando com os valores que são fundamentais para nós, filhas de Deus. O que vemos hoje é uma obstinação, é uma oposição a Deus. É uma oposição a Deus nesse tempo. Lembre-se, o nosso Deus é a força mais poderosa desse planeta. Ele não está sentado numa cadeira de presidente, não. Ele habita num alto e sublime trono. A palavra do Senhor diz, a Ele pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nem na tua vida, nem na minha vida, nem no nosso país. Por isso eu quero dizer a vocês que o grito da igreja nesse tempo deve ser: que ruja o leão e que as trevas estremeçam diante da majestade do nosso Deus. Diante da majestade aonde as trevas não prevalecerão. Que nós possamos dizer, que venha o teu reino e que seja feita na nossa nação, no Brasil, a tua vontade, assim como ela já é feita nos céus. Vou chamar a B aqui para a gente orar. A B como representante do Deus Altíssimo nessa noite aqui, como líder escolhida pelo Pai e ungida pelo Senhor. Nós vamos orar. Eu quero que vocês orem também. Primeiro nós vamos orar pelo nosso país. E depois nós vamos orar pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Abba, nós queremos te adorar. Nós queremos, como servas do Deus Altíssimo, nos posicionar aqui como servas, sabendo que nós somos filhas, herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Espírito Santo de Deus, nós nos posicionamos nesse momento diante de Ti. Nós queremos dizer a Ti, Senhor, que a nossa nação não será subjugada pelas trevas. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, nós decretamos sendo removida toda a treva do nosso país. Toda influência diabólica sendo removida do nosso país.
Nós oramos pela nossa cidade de Novo Hamburgo. Nós oramos pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. E nós oramos pela nossa nação, pelo povo brasileiro. E nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que seja removida, seja dissipada toda a treva. Eu quero te dizer, Satanás e seus demônios, o tempo de vocês está esgotado. O nosso Deus reina sobre o nosso país. Nós somos o celeiro do mundo. Na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito restaure os altares, restaure o altar de adoração. Que nós como filhas, como filhos do Deus Altíssimo, possamos nos posicionar nessa noite, para que venha o teu reino e que seja feita em nosso país a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar paz sobre o nosso país. A tua paz, a restituição da alegria, a restituição da prosperidade. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos abençoado a vida do nosso presidente. Nós declaramos que o teu Espírito venha sobre ele como espírito de sabedoria e revelação, confundindo as trevas. Em o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Espírito Santo, nós queremos orar por essas mulheres. Sim, meu Pai. Que o teu Espírito trouxe aqui. Jesus, na mesma unidade, Senhor, em que a minha irmã amada Nelce, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, trouxe aqui nessa noite, Pai. Enquanto sentada lá atrás, Senhor, tu trouxeste Hebreus 2 e diz para essas mulheres que é tempo de nos apegarmos às verdades ouvidas nessa noite, para que a gente não se desvie de Deus. Ah, Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, porque a ti é toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade, Pai. Não porque há algo em nós, Senhor, mas porque há no teu nome, Senhor Jesus. Eu te apresento aqui, Senhor, a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, que talvez aqui chegaram confusas nessa noite, Senhor, que talvez achavam que hoje não viriam. Tu diz para elas nessa noite: esta palavra é para ti, filha. Eu te chamo como uma mulher de oração para esse tempo, porque todas as batalhas ganhadas em Deus são com suas filhas de joelhos no chão, clamando pela sua casa, pelo seu casamento, os seus filhos, pela sua nação. Senhor, importa para ti os nossos corações rendidos diante de ti, Senhor. Tu conhece a gente no macro e no micro, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, acessa o coração de cada uma dessas mulheres nessa noite, Senhor. Vem com espírito de revelação, Senhor. Mostra, Pai, aonde está entulhado esses poços, Senhor. Acesse, Espírito Santo, com a tua água viva e traz cura nestes corações, Senhor. Levanta essas mulheres diante de ti, não para humilhá-las, Senhor, mas para curá-las, Pai. Pelo sangue do nome de Jesus, eu declaro que nessa noite já está havendo cura nesse lugar, porque a nossa alegria está em ti, a nossa dependência está em ti. E mulheres posicionadas para o Senhor, não há trevas que se levantem contra elas e fiquem de pé, porque essas mulheres, Senhor, caminham contigo, ó Pai. Nós declaramos aqui, Senhor, que ruja o leão, que esta terra estremeça diante da tua majestade, Senhor. Em unidade como a igreja, o Senhor me diz aqui que aquelas que não entregaram ainda a sua vida para Jesus têm este tempo. E eu peço que você que queira fazer uma aliança nova, você que há tempos não vinha para a casa do Senhor e hoje você está aqui, o Senhor te diz: filha, eu estava com saudades. E você possa repetir comigo: Jesus, eu te reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador.
Senhor, perdoa os meus pecados até aqui e me lava, Senhor, com o teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. E por favor, Senhor, não me deixa caminhar longe de Ti. Eu quero dizer, Senhor, que a Ti sejam dadas toda a honra, toda a glória, todo louvor, domínio, poder e majestade. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de repousar nesse lugar. Que o Teu rio de cura que desce direto do Teu trono invada o coração de cada uma dessas mulheres, promovendo cura, promovendo luz, promovendo restituição. Que o Teu Espírito Santo nesses dias continue esse tratamento e essa cura. E agora nós queremos Te adorar. Queremos Te adorar nesse lugar, todas juntas, rendidas, posicionadas a Ti. E daqui 15 dias nós estaremos aqui novamente para mais um encontro contigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Amém.